A novela do Ministério do Meio Ambiente chegou ao fim de um importante capítulo. Jair Bolsonaro anunciou que o Ministério do Meio Ambiente não será fundido ao Ministério da Agricultura. Além disso, anunciou o seu novo ministro, Ricardo de Aquino Salles. E agora, José? As primeiras reações midiáticas ao anúncio de Ricardo Salles para o Ministério do Meio Ambiente saíram em tons de preocupação. O Observatório do Clima recebeu com reserva alguém que não tem um histórico na causa ambiental e que é réu e agora recém-condenado em primeira instância numa ação civil pública por improbidade administrativa. O jornalista Gerson Camarote também ficou preocupado com o alinhamento de Ricardo Salles com as pautas ultraconservadoras de Jair Bolsonaro. Já o coordenador de políticas públicas do Greenpeace foi bem mais crítico, argumentando que a principal função do novo ministro será a promoção de uma verdadeira agenda antiambiental, colocando em prática medidas que vão resultar na explosão do desmatamento na Amazônia e na diminuição do combate ao crime ambiental. Essas reações críticas e reservadas à indicação de Ricardo Salles são em grande medida influenciadas pelas declarações polêmicas de Jair Bolsonaro ao longo da sua campanha. Qualquer ministro indicado por Bolsonaro estaria sujeito ao forte ceticismo por parte de analistas ambientais. Mas a verdade é que sabemos muito pouco sobre Ricardo Salles para inferir com precisão sua atuação no MMA. Salles é uma caixa preta na pasta verde. Mas a história dessa caixa preta nos dá elementos para brincar de futurologia. Ricardo Salles tem boa formação acadêmica e sinais de gosto por trabalho. Graduou-se em Direito pela Mackenzie e tem especialização em Administração de Empresas pela FGV. Já teve diversos cargos na área do direito, incluindo o de diretor jurídico da Sociedade Rural Brasileira. Fundou e presidiu o Movimento Em Direita Brasil, uma associação sem fins lucrativos que defende uma nova direita no Brasil, uma direita ética, liberal e democrática. Salles, mais recentemente, tentou se eleger deputado federal pelo Partido Novo em São Paulo, e com a seguinte justificativa: quero defender as ideias liberais na Câmara dos Deputados, apresentar projetos que endureçam as regras de segurança pública e propiciem a diminuição expressiva da participação do Estado na vida das pessoas. Quero também fazer parte da renovação do quadro político brasileiro para implementar as mudanças que a sociedade reclama. Ricardo Salles direcionou sua carreira para o exercício da liderança política, mas fora das pastas ambientais. Sua inesperada e breve passagem pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo pareceu uma mera consequência da confiança do governador na sua pessoa. De fato, Ricardo Salles aparenta ter qualidades retóricas e políticas que podem ser muito úteis em diversas pastas administrativas. Em uma recente entrevista dada à Globo News, Ricardo Salles mostrou-se diplomático e objetivo. De maneira geral, conseguiu responder às perguntas mesmo quando confrontado com tons incisivos. Conseguiu defender, contextualizar e relativizar as polêmicas de Bolsonaro. E fez isso sem se exaltar e direcionando o assunto para a sua zona de conforto. O novo ministro, como esperado, defende a compatibilização do desenvolvimento econômico com a preservação ambiental. Mas não está claro como pretende fazer isso. Salles tem muito pouca experiência na área ambiental. Sua condenação em primeira instância por improbidade administrativa numa experiência tão curta de pouco mais de um ano na Secretaria de Meio Ambiente corrobora essa inexperiência. Além disso, na entrevista à Globo News, Ricardo mostrou-se pouco familiarizado com as discussões sobre mudanças climáticas. Quando perguntado sobre as causas antrópicas desse fenômeno, Ricardo disse apenas que havia uma discussão acadêmica, não tendo se posicionado claramente sobre o assunto. Ricardo Salles também disse precisar de mais informações sobre estatísticas de desmatamento e sobre as sanções administrativas dos órgãos fiscalizadores de meio ambiente. Para o novo ministro, é fundamental que tenhamos transparência, eficiência e tecnicidade nas tomadas de decisão ambiental do país.
Esse tipo de retórica, a bem da verdade, é muito comum nas lideranças ambientais, inclusive daquelas lideranças que estiveram à frente do Ministério do Meio Ambiente na era petista. Harmonização, compatibilização, tecnicidade. Quem há de ser contra esses princípios? Mas o que será peculiar na administração de Ricardo Salles será a implementação dessa retórica em condições tão desfavoráveis. Quem atua na área ambiental sabe que o Ministério do Meio Ambiente, historicamente, tem sido um ministério muito fraco. As políticas ambientais que afetam temas tangíveis relacionados à água, esgoto, resíduos sólidos, cobertura vegetal, estão sob o controle fragmentado de diversas instituições federais e, sobretudo, de instituições estaduais e municipais. O MMA é como um pavão pomposo, tem ares de grandes poderes, mas na prática não tem conseguido demonstrar sua importância para o território brasileiro. Devido ao agravamento da crise econômica brasileira, é provável que o novo ministro, já em 2019, comece a testemunhar a agonia dos novos secretários de Meio Ambiente. Isso sem, todavia, ter a capacidade programática e orçamentária de ajudá-los. Também é provável que o novo ministro comece a testemunhar as discussões infindáveis sobre a modernização da nossa anacrônica legislação ambiental, sem, todavia, ter capital político no Congresso para fazer avançar as opções tecnicamente melhores. Retórica nessas horas vale muito pouco. Grandes melhorias nas administrações públicas ambientais passam necessariamente pelas grandes reformas que o Brasil tanto precisa. Transparência, tecnicidade, agilidade, eficiência, tudo isso demanda equipe e dinheiro. Sem orçamento para honrar suas atribuições, o Ministério do Meio Ambiente e as demais instituições do CISNAMA estarão fadadas a repetirem os tantos erros e imperfeições que alimentam o ódio dos ruralistas e dos setores produtivos. Ricardo Salles tem, portanto, uma grande oportunidade para mostrar sua capacidade executiva. Em 2019, mais do que nunca, precisaremos de um ministro forte, capaz de articular tantas forças conflitantes e em condições tão desfavoráveis. Faço votos para que o ministro consiga reunir uma boa equipe, para que ele persista no diálogo e evite as armadilhas ideológicas da esquerda, como ele sabe muito bem, e também da direita. Há poucas horas tomamos conhecimento da indicação de um nome técnico para a presidência do IBAMA. É um bom começo. Se o novo ministro mostrar serviço na área ambiental, poderá abrir portas nas pastas administrativas para as quais tem mais clara vocação.